E sejam bem-vindos ao Combinando Culturas Culinárias. E para começar, eu gostaria de passar a palavra a Rick Noguchi, que é o diretor executivo de operações do Museu Nacional Nipo-Americano. Ele vai dar as boas-vindas a este programa a vocês. Muito obrigada. Então, agora, Rick, você tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado a todos também por estarem conosco hoje nesse programa, Misturando Culturas Culinárias, que é um programa do Descubra Nikkei, que é um projeto comunitário para mostrar as experiências dos Nikkeis em todo o mundo. Estamos muito entusiasmados. Fui apresentar esta conversa com três chefes Nikkei notáveis: Nick Nakayama, do Inaka, em Los Angeles, Thelma Shiraishi, do restaurante Aizome, em São Paulo, e o Roger Aracaki, do Sushi Ito, em Lima, e também o moderador será Gil Asakawa. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer à Fundação Japão pelo apoio ao Descubra Nikkei, a este programa. Também gostaria de estender nossos agradecimentos aos nossos parceiros comunitários, que é o Centro Cultural Comunitário Nipo-Americano de Los Angeles, a JCI Brasil Japão, em São Paulo, e também a Associação Nipo-Peruana em Lima, pela ajuda a promover este programa. Também temos o apoio adicional do Onigiri Productions, no Peru. Então, agora, falando do nosso programa, nós vamos ter a moderação de Gil Asakawa, que será, ele é jornalista, editor e também autor e blogueiro. Ele trata de assuntos sobre a cultura e a justiça social japonesa, nipo-americanos e ajo-americanos e das ilhas do Pacífico no seu blog, que se chama nikkeiView.com. Ele também escreve uma coluna regular, que é o Nikkei Voice, para o Pacific Citizen, que é um jornal da Liga dos Cidadãos Nipo-Americanos. Também é autor de Being Japanese American, ou Ser Nipo-Americano. O seu último livro é Tabemashou, Let's Eat, A History of Japanese Food in America, que foi publicado neste último verão americano. O Gil também escreve artigos para o Descubra Nikkei desde 2009 e moderou o último programa virtual e multilingüe do Descubra Nikkei sobre a comida Nikkei, realizado em fevereiro. Recentemente, ele também participou da série de entrevistas do projeto Nima Voices em outubro. Então, temos o prazer de receber o Gil aqui para moderar a sessão de hoje. Sem mais delongas, então, Gil, você tem a palavra. Muito bem, obrigado, Rick. Bom, é uma grande honra estar aqui na companhia de chefes tão reconhecidos. E eu também sou uma pessoa que adora comida. Eu fico surpreso e também tenho uma grande honra em poder surpreso com tudo que é obtido por isso e também tenho a honra de falar com vocês. Quando eu faço a moderação das sessões multilinguais do, do Descubra Nikkei deste ano, sempre há uma conversa depois do programa. E nós vamos ter uma hoje semelhante também. E nessas sessões, as pessoas mostram muito interesse nos programas seguintes. E as pessoas, o Descubra Nikkei, sempre ouvem, então por isso nós estamos aqui hoje. Então, no Descubra Nikkei, nós trabalhamos. Bom, esse é um projeto do Museu Nacional Nipo-Americano e é um projeto baseado na comunidade, é um projeto internacional, baseado na comunidade, com grande financiamento da Fundação Japão, e foi lançado em 2005, e sobre ser conectar gerações de comunidades compartilhadas de histórias e perspectivas dos Nikkeis em todo o mundo, e isso faz parte do trabalho incrível de criar uma comunidade online transcultural, da qual eu aprendo muito. O site está disponível em 4 idiomas, em inglês, japonês, espanhol e português. Ele apresenta histórias exclusivas de Nikkeis, publicadas em todas as organizações civis de todo o mundo. E este é o terceiro programa virtual poliglota do Descubra Nikkei. Estamos muito animados em poder receber mais de 330 inscrições de 14 ou 12 países. Na verdade, são 330. E nós temos, então, participação de 14 países e regiões com
grandes populações de Nikkei, como os Estados Unidos, o Brasil e o Peru, mas também de lugares como Argentina, Austrália, Bolívia, Canadá, Chile, Japão, México, Paraguai e até mesmo a Espanha. Todos estamos muito entusiasmados em poder reunir tantas pessoas de todo o mundo para ouvir esses chefes incríveis. E isso reflete, de fato, o interesse que existe em todo o mundo na cozinha japonesa. E principalmente agora que a cozinha japonesa está cada vez mais presente em todo o mundo. Então, com isso, vamos explorar esse assunto hoje. O primeiro dos chefes. Bom, eu vou apresentar para vocês a primeira chefe, na verdade, a Thelma Shiraishi. Ela é chefe do restaurante Aizome. Bom, eu acho que já perguntei para você, Thelma, antes. A pronúncia do nome do restaurante Aizome está correto? Sim, Eu espero que sim. Excelente. E também nós temos uma comida que é produzida no Brasil com ingredientes também japoneses e o restaurante fica em São Paulo e é uma cozinha baseada numa combinação equilibrada de receitas quentes e frias com valores autenticamente japoneses, ingredientes sazonais e locais. A Thelma também está responsável ou é responsável pela cozinha do consulado japonês em São Paulo. Ela tem o título de embaixadora da boa vontade da cozinha japonesa, que foi concedido pelo governo japonês através do Ministério de Agricultura, Florestas e Pesca. A Thelma é a primeira profissional brasileira e uma das poucas mulheres no mundo a receber essa honra. Então, de fato, uau, é maravilhoso poder conhecê-la aqui através da internet. Roger Arakaki se formou no La Union, é uma escola a serviço da comunidade Nikkei. Perdão se eu não pronunciar corretamente as palavras aqui, e pode me corrigir, porque eu sou nipo-americano e tenho também uma formação em línguas, mas, enfim, ele vem de uma escola comunitária e ele se matriculou inicialmente na Universidade Ricardo Palma, ele se formou em arquitetura, mas eu também sou fã de arquitetura. Mas aí depois ele seguiu uma nova direção profissional e viajou para o Japão, onde ele ficou 9 anos. E ele mergulhou muito na cultura antiga do país, da culinária variada. Roger é chefe e co-proprietário do Sushi Ito, que é um restaurante fundado há mais de 25 anos no Peru. E ele oferece o melhor da cozinha japonesa e Nikkei. Por favor, vocês fechem o microfone, por favor, para evitar interrupções. E ele também é líder nos esforços de conscientização sobre a cozinha japonesa e Nikkei no Peru e também em todo o mundo. Ele viajou já em inúmeras províncias e países para promover a cozinha nipo-peruana. Em 2021, ele foi escolhido como chefe do bicentenário, como parte das comemorações do bicentenário da independência do Peru. Também foi reconhecido como senador norte-americano pelas suas conquistas na cozinha peruana e Nikkei em East Hampton, Nova York. E agora nós temos a Nick Nakayama, é chefe e proprietária do Ednaka e também do Ensoto. A arte de cozinhar se resume a sentir. Sempre seguindo a sua intuição, os instintos de Nakayama guiam o seu caminho como chefe e continua a ser a força motriz por trás de cada prato que ela cria. Enaka, seu altamente aclamado restaurante, ele tem 2 estrelas Michelin e está localizado no oeste de Los Angeles e serve como destino global para o moderno kaiseki com um toque californiano, no qual a Nick serve pratos de classe mundial, artisticamente curados e também requintados para refletir o clima da estação, tempo e lugar. E a esposa de Nick não pôde estar conosco hoje, mas ela é também a sua parceira e é a sua chefe no Enaka.
ela também tem uma natureza altamente organizacional e eu acho que vocês fazem uma boa dupla. Vocês são muito organizadas, mas eu sei que vocês também fazem um excelente trabalho. Em março de 2021, as duas abriram o segundo restaurante em Soto, no bairro de West Adams, em Los Angeles. É um restaurante com foco somente no bentô. Também abriu as suas portas em abril deste ano como um restaurante japonês inspirado no izakaya. E isso significa, traduzindo fora em japonês, ou seja, soto, isso que se refere tanto à pandemia, que fechou as pessoas do mundo exterior, e também tem a ver com a exploração do cardápio da cozinha japonesa, como interpretado em toda Los Angeles. Bom, então, para o programa de hoje, eu vou fazer a moderação dessa conversa com esses chefes fantásticos. Depois nós temos a sessão de perguntas e respostas. Vocês vão ter a oportunidade de fazer as suas perguntas. Então, por favor, coloque as suas perguntas no chat do Zoom, em inglês, espanhol ou português. Vocês podem começar a postar as suas perguntas a qualquer momento a partir de agora. É só vocês colocarem isso no chat. Os chefes vão falar nos seus idiomas nativos, então, se vocês ainda não ativaram a interpretação simultânea, eu recomendo que vocês o façam agora. É só ativar através do ícone do globo ou através dos 3 pontos, recurso de interpretação simultânea. E aí vocês vão poder aproveitar muito essa sessão através da escolha do idioma de sua preferência. Bom, então vamos começar. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem geral para os nossos chefes aqui. Primeiro, qual é a diferença entre a cozinha Nikkei e a cozinha japonesa? Qual de vocês gostaria de responder essa pergunta primeiro? Thelma? Como é que você descreve a cozinha Nikkei e como é que ela difere da cozinha japonesa? Bom, acho que para mim foi muito mais uma questão de contar a minha história. Como descendente de imigrantes japoneses, eu sou terceira geração, eu sou neta de avós imigrantes, e foi na cozinha que eu consegui conciliar essa minha identidade, né? Talvez eu ficava muito entre uma identidade japonesa e uma identidade brasileira, e acho que foi na cozinha que eu consegui entender o que que era ser Nikkei. E eu comecei primeiro fazendo um mergulho muito fundo para entender técnicas, receitas, quais são as bases, os princípios da culinária japonesa, para então me sentir segura o suficiente para conseguir, talvez, expressar também a minha brasilidade. Porque era muito difícil no início, a gente sempre tem uma crise de identidade, porque as pessoas olham para as nossas feições e não me veem como brasileira. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ia para o Japão, eu não era reconhecida como japonesa. Então, aquilo foi muito difícil. Só que, para minha sorte, acho que foi na cozinha que eu consegui entender realmente o que era ser Nikkei. E, para mim, é pegar essas raízes, pegar a referência, pegar a cultura japonesa, né? Que, de alguma forma, fica lá no nosso DNA, no nosso subconsciente, de coisas que a gente ouvia os nossos avós falando, as nossas famílias e a comunidade que a gente tem aqui, né? Eu estou aqui em São Paulo, a gente tem aqui no Brasil a maior comunidade japonesa fora do Japão, então tudo aquilo começou a encaixar um pouco. E eu acho que foi muito mais uma questão de pegar essas bases, essas referências, pegar as técnicas, as receitas e fazer o desafio de atravessar o mundo em algo que faça sentido no aqui e no agora, porque apesar de tudo, eu estou no Brasil. O mar é diferente, o clima é diferente, os ingredientes são diferentes. E foi entender que, acima de tudo, culinária japonesa tem a ver com sazonalidade e locavorismo, valorizar o que é local, os melhores ingredientes. Então, você emoldura isso de acordo com a filosofia e os princípios japoneses. E foi isso que definiu o meu trabalho. Então, para mim, uma culinária Nikkei é isso, você pegar o melhor de dois mundos e juntar em algo que faça sentido no seu contexto, no seu entorno.
Obrigado, excelente explicação. Eu entendo a situação de ser o Nikkei em todos os lugares. O Nikkei Jin, por exemplo, bom, eu nasci no Japão, mas eu sou muito americana, eu sou nipo-americano, e quando eu vou para o Japão, como o nipo-americano, muitas vezes eu também enfrento estereótipos e racismo, da mesma forma que também os asiáticos sofrem preconceito aqui nos Estados Unidos. Mas quando eu vou para o Japão, as pessoas acham que eu não sou japonês. Mesmo que eu tenha um bom sotaque, eu posso falar um pouco de japonês, mas é a forma como eu ando, como eu me visto, a forma como eu olho para as pessoas quando eu falo. Eles sabem imediatamente que eu sou americano. E também é interessante em termos culturais, é a cultura que está subjacente, você tem que caminhar por esse caminho. Roger, como é que você define a diferença básica entre a cozinha Nikkei no Peru comparado com a cozinha peruana? O microfone do Roger está fechado. Agora sim, desculpe. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer. Eu gostei muito do que a Thelma disse. E é verdade, no meu caso, eu também sou Sansei. Eu tenho um sobrenome japonês, Arakaki, e um sobrenome peruano, que é Jaime. Então, tem essa mestiçagem, essa fusão entre peruano e japonês. Que diferença gastronômica, não é? Como a Thelma já explicou a parte cultural, não é? O que nós, Nikkeis, sentimos é uma diferença, é que a cozinha japonesa é muito tradicional, muito purista, e era o que eu fazia inicialmente. Quando eu entrei no mundo da gastronomia e estando no Peru, aí percebi que não é possível fazer um tipo de comida somente para japoneses morando fora do Japão. Então, nós nos adaptamos ao gosto e ao estilo do peruano. E assim foi criada essa fusão, que é a comida Nikkei, ou nipo-peruana, e nós usamos as técnicas japonesas, os ingredientes japoneses, em fusão com as técnicas peruanas e com os insumos peruanos, os ingredientes. Hoje, porque como eu sou peruano, nós nos apropriamos desse nome. Quando a gente fala de comida Nikkei, associamos imediatamente a cozinha ou a culinária nipo-peruana, justamente porque conjugamos muito esses insumos e essas técnicas e nós trabalhamos com elas de maneira comedida, porque na fusão também pode haver confusão, e é preciso ser comedido para poder lidar com esse tipo de comida que sempre foi muito ortodoxa e não confundir as coisas. Então, essa para mim é a grande diferença entre a culinária japonesa e a culinária Nikkei. Muito verdadeiro o que você disse. Antes de eu fazer a mesma pergunta a Nick, eu quero lhe dizer que na discovernikkei.org há artigos sobre vocês, artigos, histórias sobre Thelma, Roger e Nick, contando a sua história, a sua biografia e mencionando coisas que vocês disseram e maneiras como vocês pensam sobre a culinária, sobre a comida. Eu convido a todos que estão aqui a lerem os artigos no site do Discover Nikkei, em inglês. Eu digo isso relativo a esse evento, mas os artigos dão mais contexto, contam mais coisas. Então, Nick, eu estou admirada diante de você, porque vejo
aqui nos Estados Unidos, como você recebe atenção da mídia geral, da mídia culinária, você dá aulas. Então, é muito legal quanta coisa você faz, como você trabalha. Eu não sei como é que você e a Carol conseguem fazer tanta coisa, mas eu achei interessante no artigo lá de Descubra Nikkei, ou na verdade Discover Nikkei, e que você diz que você não considera que o que você serve é cozinha Nikkei, você diz que é nipo-americana. E o que significa isso para você? Ah, na verdade, essa culinária recebe reverência, especialmente na América do Sul, porque começou na América do Sul, eu acho, e merece respeito realmente. E eu acho que a culinária que nós fazemos, essa é a Nikkei. A nossa culinária é muito japonesa e eu sempre penso nisso. E cheguei a essa conclusão. Tudo fora do Japão é uma forma de Nikkei ou Nippo alguma coisa, mas nunca é realmente japonesa, porque no Japão há uma reverência muito grande pela história, pela cultura. Grande parte disso está muito imbuído e as pessoas só podem entender se tiverem crescido e sido educadas e feito parte da sociedade japonesa, da cultura. Eu entendo isso e respeito. Agora, eu nasci e cresci nos Estados Unidos e tenho muita sorte de assimilar parte dessas coisas de maneira muito natural, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ter essa... Eu faço essa distinção, que essa real culinária japonesa você prova no Japão, em um ambiente japonês, com todas as coisas que tornam essa culinária o que ela é. O que nós tentamos produzir fora do Japão a única coisa que nós podemos exportar é a filosofia por trás disso, não é? Tentamos aderir a essa sensação do que é realmente a culinária japonesa, com respeito pelos ingredientes e também entendendo um ingrediente profundamente, apresentando da maneira mais natural possível, que isso é muito japonês, e os dois outros chefes fizeram um trabalho incrível em seus países, essa combinação entre a cultura japonesa e a cultura peruana e a cultura brasileira. E quando eu penso na culinária Nikkei, eu acho que é realmente representante de algo único, exclusivo, de fora do Japão, mas que contém esse coração de comida japonesa. É uma maneira incrível de expressar a cultura fora do Japão, mantendo aquilo que nós respeitamos nela. É assim que eu sinto em relação à culinária Nikkei ou nipo-americana. Eu realmente admiro a maneira ponderada como você fala. Eu não sei se vocês conhecem os cardápios uns dos outros. Seria interessante ver os cardápios. Quais são as diferenças entre os seus cardápios no Brasil, no Peru e nos Estados Unidos? Qual é a diferença, Roger, entre o seu cardápio e os outros? Eu acho que são os ingredientes que a gente pega localmente. Eu acho que os ingredientes, por exemplo, nós iniciamos na cozinha Nikkei, e eu acho que os japoneses que chegaram ao Peru, naquela época, não tinham todos os insumos. Então, eles trabalharam de maneira artesanal. Por exemplo, a comunidade Sihara
A família Yamaguchi fazia shoyu. E assim, muitas famílias começaram a plantar churi, daikon, que é o nabo japonês, e então começaram artesanalmente a conseguir esses insumos. Mas alguns deles, e no caso de alguns deles, nós usamos insumos peruanos, como os pimentões, a quinoa, os diferentes tipos de arroz. E aí foi gerada essa fusão. E eles conseguiram, então, criar esse tipo de comida que não era muito conhecida. Tem um microfone aberto. Thelma, você usa ingredientes comuns entre o Brasil e o Peru? No seu cardápio, você reconhece algumas coisas que ele está falando? Reconhece algumas coisas do Peru? Seus ingredientes seriam reconhecidos no Peru? Talvez, porque nós, Eu acho que o mais popular seria através do pakisushi. Está muito ruído ao redor dele. O mais popular, o mais conhecido da cozinha japonesa é o sushi. sim, aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, né, a comida que popularizou, né, que ajudou a gente a conquistar o paladar dos ocidentais, com certeza foi o sushi. Mas o meu trabalho, por exemplo, é muito mais baseado em tentar apresentar todas as outras possibilidades, toda a outra diversidade da culinária japonesa, de preparações, sabores, porque mesmo dentro do Japão, dependendo da região, da província, se está na montanha ou se está no mar, as receitas variam muito. Depende da história, depende da tradição, né? Cada pequena cidade, vila do Japão tem uma particularidade, tem uma receita típica. E quando eu entendi isso do Japão também, eu acho que me deu muito mais liberdade para poder pensar, né, localmente em como a gente pode fazer isso também. Porque eu acho que o mais importante foi o que a Nick falou, de você realmente pegar o que importa, dessa parte do respeito, né, da filosofia, e isso me ajudou muito a entender essas minhas raízes, né, o que estava lá no subconsciente e que desde pequeno os nossos avós, os nossos pais falavam com relação a valores, né? Uma coisa que a gente pratica muito, que eu acho que faz um diferencial no nosso trabalho, por exemplo, é Motainai, né? E cada vez mais, isso é um conceito muito antigo, mas cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre sustentabilidade e que passa muito pelo respeito aos ingredientes, como a Nick falou, por uma questão de respeito. E a questão da espiritualidade, que vem muito imbuída dentro, né, tanto da cultura e que a gente sente muito no dia a dia quando a gente cozinha e a gente come a moda japonesa. Então, é respeito e gratidão. E a gente sabe que o que vai no prato não é só uma receita, né? Não é só a comida que está lá. Eu tento pensar muito também que a gente tem toda uma cadeia, né? Quem pescou, quem plantou, como é que aquele alimento chegou até você. Então, não é só o meu trabalho como chefe que está no prato, tem tudo isso envolvido. E quando eu penso em termos de uma culinária nipo-brasileira, porque eu gostei muito desse conceito da Nick, realmente a gente está falando aqui de culinária Nikkei, mas ela faz culinária nipo-americana, o Roger faz uma culinária nipo-peruana e eu faço uma culinária nipo-brasileira, né? E o que muda é como a gente faz isso aonde a gente está, né? A gente tem que estar muito presente no aqui e no agora, e isso também é um conceito muito japonês. E eu, por exemplo, lógico, eu consigo takenoko, brotos de bambu, mas para mim faz muito mais sentido, é muito mais gostoso eu trabalhar com palmito pupunha, que tem a mesma textura, tem o mesmo perfil de sabor, e eu consigo grelhar, ou eu consigo fazer um sashimi quando ele está muito fresco, e às vezes
colocar um molho de miso, né, fazer alguma intervenção, porque a gente acaba emoldurando aquele ingrediente. Eu uso os pescados da nossa costa do Brasil, que são diferentes dos pescados do Japão, é óbvio, mas também diferentes dos pescados que o Roger consegue no Peru e dos que a Nick consegue ali na costa dela. E a gente usa muito o maxixe, por exemplo, que é um ingrediente muito brasileiro que ninguém, nem os próprios brasileiros conheciam antes, mas a gente faz tsukemono, a gente faz uma conserva. Então, são essas intervenções que a gente faz localmente que acho que fazem essa diferença. E dão o perfil e dão a personalidade, né, para cada um do trabalho de cada um de nós aqui. Estou entendendo. Essa era uma coisa que as pessoas, em geral, no mundo inteiro, pensam na comida japonesa e pensam em um tipo de culinária. É uma coisa, uma cultura. Mas a realidade é que, mesmo no Japão, dependendo do lugar onde você está, dependendo dos ingredientes disponíveis, há muita evolução. Você tenta diferentes coisas. Então, a culinária japonesa no Japão é um tipo de coisa. Mas eu era um snob em relação à comida japonesa nos restaurantes americanos, porque tinha que ser de uma determinada maneira, senão era falso, não era verdadeiro, não era autêntico. Mas a realidade é que no Japão há muito espaço para variações. Então, eu me tornei mais aberto, eu aceitei essas mudanças. Nick, você fez uma carreira baseada nisso, não é? Parece. Sim, eu estava pensando no que você disse, que você era snob em relação a um monte de alimentos falsamente japoneses, mas afinal se resume a como a sua ideia de comida ou como o que a torna japonesa. Existe uma ideia na cultura japonesa de que as coisas têm que ser feitas de uma certa maneira, com um compromisso de fazer um produto realmente maravilhoso e fazer as determinadas coisas. E eu entendo o que você sente. Então, tem a ver com a ideia de que, bom, talvez essas pessoas que estão fazendo essa comida estão pulando etapas só para imitar, mas não produzir da maneira como uma pessoa japonesa teria produzido. São coisas a ser consideradas. Os japoneses lidam com muito cuidado com a comida no Japão e você gostaria que fosse assim fora do Japão também. E agora, uma das coisas que eu quero que as pessoas entendam quando vêm ao nosso restaurante é que nós realmente respeitamos e queremos honrar e podemos levar muito tempo em saber como lidar corretamente com o ingrediente. Isso é muito importante na comida japonesa para mim. Os ingredientes que reúnem os chefes aqui são os que fazem a comida japonesa, miso, shoyu, etc. Sim, mas temos que entender que em cada região do Japão o miso vai ser diferente, depende de onde você vem. Vai ser um pouco diferente também. Isso é muito representativo do que estamos fazendo. Então, o mais importante na comida japonesa é sempre o coração, é o cuidado na maneira de usar respeitosamente. Maravilhoso. Eu realmente adoraria jantar nos seus restaurantes para desfrutar desse cuidado que vocês têm com essa comida do Brasil também. Thelma, vocês todos, vocês cresceram
com um pé em uma cultura e o outro na outra. Então, conte um pouco, Thelma, sobre como foi crescer em duas culturas. Em que momento você percebeu que você fazia parte de dois mundos, que você tinha que fazê-los convergir para que funcionasse na sua culinária, na sua comida, ou você de início tentou manter esses mundos separados? Eu já falei um pouco, Thelma. né, sobre esse choque, né, essa crise de identidade por um bom tempo da minha vida, mas eu tenho um restaurante há mais de 15 anos agora. Foi um processo, eu acho que isso é muito japonês também, né, a filosofia do Do, né, o caminho de você estar sempre no processo, caminhando, buscando, né? E eu acho que precisou pelo menos uns 10 anos, né, de você estar se aperfeiçoando, estudando muito, se dedicando, né? Como a Nick falou, dedicação sempre é muito crucial, faz muito parte desse processo, para daí sentir que eu estava conseguindo entender o suficiente, né? Primeiro em mim, porque eu acho que realmente a gente como chefe, né, que tenta trabalhar o conceito, tenta passar uma mensagem ou algo a mais através do nosso trabalho, contar muito a nossa história. Tem que ser autêntico, tem que contar, né, o que a gente é. Não, não tem como, né, você não ser autêntico nisso. Então, eu sabia que não poderia ser nem 100% japonesa e nem 100% brasileira, mas algo a mais, né? Uma Nikkei, uma nipo brasileira. E foi realmente no trabalho, na cozinha, que eu senti, né, principalmente nesses últimos anos, quando parece que as coisas começaram a se encaixar, que deu para ter esse sentido, né? Muito, muito forte até, né? De entender qual que era o meu ikigai, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Os ocidentais adoram se apropriar desses conceitos japoneses e tornam isso uma palavra, né? Um processo de autoajuda. Mas para mim ficou muito forte, né? Esse ikigai dentro da cozinha, esse caminho dentro da cozinha. E para mim foi isso. Eu acho que foi nos últimos anos dentro da minha cozinha que eu consegui conciliar esses dois mundos. A sua jornada realmente é bastante inspiradora. É muito bom aprender sobre isso. Nick, bom, eu conheço um pouquinho como é que é você crescer numa cultura americana e ser japonês. E aí você tem essa cultura da comida rápida, do fast food do americano. E você cresceu no sul da Califórnia, no meio de toda essa cultura. Eu sei que também você acabou indo para o Japão para poder também fazer uma imersão no estilo da, da culinária tradicional. Agora, quando é que você percebeu que havia esses dois mundos dos quais você fazia parte? E o que é que fez você decidir colocar esses dois mundos juntos? Bom, eu acho que quando eu estava crescendo, havia opções da comida, da culinária japonesa que eram mais limitadas, e a minha experiência no Japão foi quando eu fui para lá para comer comida mais tradicional. E no Japão, eu entendi a profundidade disso e o quanto isso pode ser surpreendente. Foi esse um dos motivos pelos quais eu também fiz esse caminho de me adentrar mais na cultura e também ter esse cruzamento de culturas, ou seja, de ter o japonês, mas também ter crescido aqui nos Estados Unidos. Isso foi maravilhoso, porque eu peguei o melhor do que eu gostava do Japão e também coisas das quais eu acreditava dos americanos, e depois joguei todo o resto que eu não queria e juntei os dois para fazer alguma coisa que desse sentido para mim. Esse foi um momento bastante animador. E eu não digo que isso seja o adequado ou apropriado,
mas são as coisas pelas quais eu tenho mais paixão e também mais paciência. E também crescer fora do Japão significa que isso também ajuda você a encontrar um sentido de si mesmo, crescendo fora do Japão. É maravilhoso isso. Por algum motivo, isso me fez pensar. Bom, eu acho que nos Estados Unidos, colocar um teriyaki no hambúrguer, isso é japonês. Mas, na verdade, não é. No fundo, eu acho que é importante. Bom, eu como também um hambúrguer com teriyaki, não tem problema, maravilhoso. Eu vou muito muitos lugares que tem hambúrguer, eu não me importo. Mas a questão é saber o que é aquilo. E você poder também apreciar as outras comidas. Roger, você utilizou esse termo decassegue, que é um termo português para os brasileiros que vão para o Japão, não é isso? Mas você se considera um decassegue quando você vai para o Japão? Sim, é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de estudar aqui numa escola nipo-peruana, que é a Escola de la Unión, e a maioria daqueles que estudaram essa escola tinha, bom, nós temos sempre dois sobrenomes japoneses, e eu era mestiço, eu era Nikkei. Então, há essa fusão do peruano e também do japonês, como eu falei antes. E tinha também toda essa questão cultural, e eu sempre fui muito mais apegada às minhas raízes peruanas e não tanto à minha ascendência japonesa que vinha do meu pai. Então, houve outro processo que foi o conhecer. Então, como decassegue, eu tive que viajar e tive a oportunidade de passar um tempo no Japão. E eu comecei a conhecer a cultura, a forma de pensar, a forma de fazer as coisas. E depois houve outro processo, que foi quando eu cheguei a Lima. E aí eu fui contratado por um restaurante japonês, e aí houve um impacto, mostrando como eu conhecia pouco a cozinha japonesa e como era essa cozinha Nikkei. E foi um momento oportuno para conhecer um pouco do que era essa cozinha japonesa e como introduzir isso pouco a pouco ao público peruano, para que essa cozinha fosse mais conhecida. Então, foi um processo do dar, ou seja, através dos pratos preparados, você vai deixando isso ser mais conhecido. E eu tive a oportunidade de continuar proporcionando esse conhecimento através da escola. São várias escolas em que eu lecionei no Peru, também inclusive universidades, e também na Universidade de Colômbia, onde também eu dei aula durante 20 anos. E eu comecei, então, a ensinar a cozinha japonesa clássica, e aí houve um complemento de estudo através de outra cozinha, e aí comecei, então, a dar a origem a outra coisa. Então, esse foi um processo do decassegue, ou seja, de conhecer e depois de dar. Bom, isso é uma coisa que todos vocês têm, todos vocês ensinam o que vocês conhecem, o que vocês aprenderam, o que vocês cozinham, em vários níveis e em diferentes plataformas vocês fazem isso. Eu acho que isso é muito importante, ou seja, repassar o seu conhecimento. Bom, primeiramente, muito obrigada por fazer isso. Roger, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já falou isso algumas vezes. Vocês veem esses desafios como sendo de fora, pessoas forasteiras. E os desafios que você enfrentou, talvez você não tenha enfrentado como mestiço, mas você aceitou esses desafios
como a Thelma falou, ela foi para o Japão, mas ela sabe que ela não é japonesa. Eu vou para o Japão, ele sabe que eu sou americano. É simplesmente uma coisa que eu larguei simplesmente. Eu falei, não, eu aceitei que eu sou americano e tudo bem, eu falo isso bem alto. Agora, você aceita sendo mestiço, que você aceita que você é o nipo peruano? Sim, eu acho que isso faz parte da sua identificação de todo um processo. Quando nós somos mais jovens, tem coisas que a gente não entende. E eu, como falei, eu estudei numa escola japonesa, então eu me sentia um pouco fora, eu me sentia um patinho feio dali. E principalmente porque é um colégio onde todos tinham dois sobrenomes japoneses e somente eu, ou poucos, éramos aqueles que tinham o sobrenome composto. Então, um sobrenome japonês e outro crioulo ou peruano. E passei por uma transição. Então, eu me sentia não muito identificado com o fato de ser mestiço. E hoje em dia, pouco a pouco, você vai entendendo as coisas, você vai crescendo, entendendo. E hoje em dia nós estamos aqui conversando. O que é ser Nikkei? Então, é um processo pelo qual você passa e do qual você tem orgulho. Mas tudo isso é um processo. Eu acho que a vida é assim. Você tem etapas e você precisa entender isso. Às vezes você não consegue, mas é um processo para você se identificar e também tentar administrar como é que as coisas vão chegando para você ver tudo isso de forma positiva e principalmente transmitir isso. Sim, eu acho que é muito importante isso. Eu fico muito feliz em ver que você tenha podido superar isso. Você parece não ter enfrentado tantos desafios, mas você escolheu uma carreira que era se tornar uma das pessoas mais top na sua área. E isso não tem nada a ver com o que você teve que enfrentar. Nick, como mulher, bom, eu queria fazer essa pergunta por causa da cultura que nós temos hoje nos Estados Unidos, mas como mulher, tem toda essa a questão do LGBTQI. Você sente esse desafio, ser mais mulher nessa área, e você lutar mais contra isso? Eu acho que é muito mais o fato de ser uma mulher nessa área com a qual eu luto mais. É muito mais do que o fato de ser LGBTQ. Por exemplo, eu me expressava de uma certa forma, e eu também tinha essa reverência muito grande pela cultura japonesa e pelo Japão, e eu entendo que na minha mente, na minha cabeça, o que nós estamos fazendo aqui é algo que é muito estrangeiro e também desconhecido do Japão. Então, o pessoal fala assim, eu quero cozinhar alguma coisa para os japoneses, eu quero ver a reação deles, eu quero saber se eles gostaram ou não. E é muito bom você poder ser reconhecido em um determinado momento por fazer alguma coisa que você sabe que eles podem respeitar e conhecer, mas eu sei que se alguma vez eles vão vir aqui. Ou seja, eu sempre sinto que é muito difícil você decidir, no geral, que as mulheres podem fazer algum trabalho de alto nível e também, principalmente para numa função que tradicionalmente é ocupada pelos homens. E Roppongi, por exemplo, eu acho que seria maravilhoso você estar lá. Bom, eu acho que não daria para fazer isso, mas se for, faria isso rápido. Então, com relação a você, como mulher, você também enfrentou alguns desafios. Não, com certeza muitos desafios, né? Não foi um caminho fácil, foi um trabalho de
formiguinha, como a gente fala aqui no Brasil, né? Um trabalho muito construído. Antes eu ficava muito brava, porque eu percebia que eu tinha que entregar muito mais, me provar muito mais, dedicar 1000 vezes mais do que os meus colegas homens, né, para conseguir uma fração do reconhecimento. Mas hoje eu tenho muita gratidão por isso, porque foi o que me fez ir mais longe, estudar muito mais, né, entregar mais. Então, talvez foi essa construção também, né? A gente foi forjada no desafio. Mas por isso o reconhecimento também, né, tem um valor a mais. E o meu maior orgulho hoje é poder ter aberto o caminho para outras mulheres, porque muitas chegam no meu restaurante contando histórias de dificuldade, de não ter conseguido oportunidade em outros restaurantes, ainda mais quando a gente fala de culinária japonesa. E hoje, por exemplo, eu tenho uma grande maioria de mulheres nas minhas cozinhas e nos meus postos de liderança, e é apenas uma questão de oportunidade. Então, isso é uma coisa muito positiva. Foi uma das consequências desse reconhecimento que me deu muita satisfação. E eu acho que o fato da gente estar fora do Japão também deu oportunidade para que a gente, mesmo sendo mulher, tenha conseguido o destaque que a gente conseguiu, porque no Japão, uma cultura milenar, onde a sociedade e as estruturas são muito mais solidificadas pela tradição, teria sido muito mais difícil a gente conseguir o espaço que a gente conseguiu. Então, queira ou não, eu sou muito grata por estar no Brasil e por poder fazer esse meu trabalho. E acho que voltando um pouquinho, como o Roger falou, eu também tive uma fase muito de me sentir patinho feio. Mas de uma grande parte da minha vida, eu não tive contato algum com a cultura japonesa. Na verdade, como vocês, eu também não sou fluente em língua japonesa. Eu estudei muito, né, para dominar todas as técnicas, todo o jargão culinário, mas eu fui educada em português e em inglês, um pouco por causa dos traumas de guerras. Assim, na Segunda Guerra Mundial, como o Japão era inimigo, os imigrantes aqui, eles foram muito perseguidos. Então, tem os traumas dos meus avós serem levados para interrogatório, de ter que queimar livros, esconder objetos do Japão. Então, meus pais optaram por me educar na cultura ocidental. Então, esse meu caminho em busca da cultura japonesa e o trabalho com culinária japonesa foi uma forma de resgate, de conciliar essa identidade. E foi realmente onde eu me encontrei, né? Então, depois eu fui atrás da língua, fui atrás da cultura, fui estudar muito fortemente, porque para mim, né, como pessoa, fez muito sentido a questão que eu falei da filosofia, da cultura e também da espiritualidade, que eu vejo que é muito envolvida, né, na cultura, na filosofia japonesa, mas principalmente nos processos dentro da cozinha. E eu falei muito de respeito, gratidão, né, e essa conexão muito forte com a natureza. Então, para mim, isso fez muito sentido. Bom, eu tenho algumas perguntas do público. Eu vou então fazê-las para vocês. Vamos ver a primeira de 10, o termo fusion food, ou comida fusão. Não sei se estão usando isso na América Latina, mas essa comida fusão está se tornando um conceito muito popular. E você acha que isso combina naturalmente ou é um esforço fazer isso? Você acha que é um esforço natural de você colocar essas duas culturas juntas? É um processo natural para vocês? Nick, o que você me diz? Bom, eu estava procurando um ingrediente ou um perfil de sabor, alguma coisa que realmente fizer ou proporcionasse uma experiência diferente do sentido tradicional. É uma decisão consciente, mas às vezes isso acontece muito organicamente. Às vezes nós comemos alguma coisa que a gente come na cozinha, a gente somente acrescenta uma coisa e a gente percebe que isso é influência de outra cozinha. E isso somente acontece assim. Bom, isso é muito verdade. E antes, nós estávamos falando sobre isso.
sobre encontrar ingredientes que têm a mesma sensação na boca, ou também que cria a mesma sensação de um ingrediente japonês. Basicamente, é um molho, por exemplo. O, o carami, que é também adocicado e foi encontrado no Colorado. Isso foi criado pelas famílias americanas que moram no Colorado, e eles queriam fazer tsukudame, mas eles não tinham wakame, não tinham alga, outro tipo de alga, ou também não tinham o kombu. Então, eles criaram isso através do chili, ou seja, da pimenta. Então, esse era o tipo de sensação que cria na boca, mas isso é um tipo de molho que eles criaram. E o carami é um prato maravilhoso. É um condimento que você encontra em garrafas, e eu adoro. É uma coisa que surgiu pela necessidade, porque as pessoas não tinham os ingredientes certos. E essa é a base do que a cozinha Nikkei é, com certeza. Roger, e você? Para você fazer essa fusão, bom, há 22 anos você escreveu sobre o sushi de ceviche, e foi um choque para as pessoas, ou seja, a ideia de misturar essas duas coisas. Isso é uma coisa que vem naturalmente na sua cabeça, ou é uma decisão consciente que você toma, ou seja, combinar esses elementos aí? O Peru é um país mestiço, portanto, sua gastronomia também é mestiça. Não só temos a fusão da cozinha nipo-japonesa, mas sim também franco-peruana, ítalo-peruana e diversos tipos de fusões culinárias que foram sendo criadas, e uma das mais representativas é a culinária Nikkei. No ano 2000, no nosso restaurante, fizemos o sushi de ceviche. E naquela época, quando ninguém ousava fazer isso, mas nós já víamos essa tendência que o nosso público queria conhecer melhor ou mais a cozinha japonesa, mas também com esses toques da culinária peruana. Foi assim, então, que nós introduzimos o ceviche Nikkei, que hoje nós chamamos, ou acevichado. Hoje está muito na moda no mundo inteiro, e eu vi na Holanda, por exemplo, num sushi bar, um burrito, como se fosse um maqui, mas tipo burrito, com os tacos, um taco Nikkei, digamos assim. Eu estou fazendo também no restaurante. Então, no mundo inteiro, a gastronomia japonesa está se envolvendo, ou melhor, o mundo está sendo envolvido na comida japonesa através da fusão, sem virar confusão. Então, eu diria, eu tenho que reconhecer, eu adoraria provar o seu taco japonês, o seu temaki, que é como um burrito. É bom porque você está fazendo. Se alguém aqui no Colorado ou nos Estados Unidos, um não japonês, uma empresa não japonesa começasse a fazer um lugar de fast food, uma franchise, uma franquia de fast food, começasse a vender como conceito de cozinha de fusão, aí eu ia ficar bem zangado, porque eu acho que essa é a definição de apropriação, quando as pessoas pegam pedaços da cultura e usam para lucrar sem o respeito pela cultura. Então, é maravilhoso você estar fazendo isso, e você está
reunindo partes dessa cultura nas quais você cresceu, que você conhece tão bem. Thelma, essa ideia de fusão, quer dizer, você tem todo esse respeito, não é? Do consulado, da Casa do Japão, da Japan House, você é totalmente aceita na comunidade japonesa no Brasil. Então, a ideia de fusão é algo com que você se sente à vontade? É uma decisão consciente, essa sua, de reunir as coisas, ou não? Eu acho que foi natural, mas eu tive fases do meu trabalho em que eu era muito mais purista, mas eu acho que é porque eu tive uma fase desse processo, né, de todos esses anos, que eu tive que provar muito que eu entendia, que eu respeitava e que eu estava fazendo, né, de forma muito respeitosa na culinária japonesa. Mas como eu falei, e aí é de alguns anos para cá, quando eu tive essa segurança, acho que eu já tinha provado o suficiente, foi que eu me senti com firmeza suficiente para poder começar a me expressar. E aí sim, fazer mais, trabalhar o conceito e até mesmo o orgulho de uma culinária nipo-brasileira. Mas desde o início do meu restaurante Aizome, há mais de 15 anos atrás, eu meio que já era a ovelha negra, né? A zebra do páreo, porque além de ser mulher e não ser japonesa e querer fazer uma culinária bem próxima às raízes, eu já fui muito diferente, por quê? Me desculpem os americanos, mas a culinária japonesa aqui no Brasil só se popularizou porque os brasileiros começaram a replicar a moda da culinária japonesa que foi importada dos Estados Unidos, da Califórnia, principalmente. Então, a gente tinha muitos restaurantes que fizeram muito sucesso, né, mas que serviam um sushi com muito cream cheese, avocado, jalapeno, hot roll, California Mac, Philadelphia Roll, né? Mas para mim não fazia sentido, porque são todos ingredientes e receitas que não dizem nem do Japão e muito menos do Brasil. Então, quando eu comecei o meu restaurante, eu já tinha uma ideia de que eu não ia fazer isso, eu não ia replicar isso. Mas eu não condeno por quê? Foi o que ajudou a popularizar, foi o que ajudou a quebrar o preconceito, porque antes os brasileiros sentiam muito estranhamento com os sabores japoneses, né, os temperos fermentados e comer peixe cru. Então, foi uma porta de entrada para as pessoas terem o primeiro contato com uma culinária japonesa, provarem um peixe cru, provar shoyu, miso, wasabi, de repente começarem a gostar e aí começar a evoluir o gosto. Hoje, a culinária japonesa é sucesso no mundo inteiro, né? Mas lá atrás também foi um caminho. E eu acho que a cultura pop ajudou muito também a difundir e despertar o interesse de várias gerações, desde os mais jovens até as gerações, né? Mas o meu trabalho sempre já foi muito diferente desde o início, nesse sentido, né? De ser contra o mainstream, de querer replicar a culinária japonesa ou a culinária nipo-americana, né? Ou fazer uma coisa fusion. Mas eu concordo. Desde que você faça fusion e você declare que é fusion, não tem problema nenhum. O meu problema é quando faz uma receita totalmente fora de contexto e sem entendimento e ainda fala que está fazendo, é um prato típico japonês ou está fazendo culinária japonesa tradicional. Aí não tem problema nenhum você fazer fusion, desde que o conceito e as referências estejam muito claras. Mas sim, eu acho que eu conquistei muito respeito e reconhecimento dos japoneses, né, tanto no Japão quanto os que moram aqui no Brasil, mas eu percebi que isso veio quando eu realmente consegui fazer esse meu trabalho, difundir o Japão com o Brasil. Por quê? O que os japoneses mais admiram é quando alguém consegue realmente se expressar verdadeiramente, quando consegue pôr a sua marca, consegue pôr o seu estilo. Então, eles identificaram uma culinária japonesa,
né, que eu servia nos meus restaurantes, mas que era algo mais, porque eu utilizava todos esses princípios para emoldurar as coisas lindas que a gente tem aqui no Brasil. E como o Roger lembrou bem, na verdade, um dos grandes legados dos imigrantes japoneses aqui no Brasil, com certeza, é a agricultura. Agricultura, desenvolvimento de muitos produtos. Então, se hoje a gente tem muita variedade, muita riqueza de ingredientes, verduras, frutas, legumes, mesmo a cadeia de pescados aqui no Brasil, a avicultura, né, frangos e ovos, é tudo trabalho sério, né, e dedicado de imigrantes japoneses. Então, a gente tem muita riqueza aqui que é legado deles, e o que eu tento fazer é prestar essa homenagem, né, a esse legado. Então, isso faz totalmente sentido. Eu me lembro, e eu escrevi isso no meu livro, a primeira vez que a minha mãe, que é Issei de Hokkaido, a primeira vez que ela viu um California Roll, ela disse: não entendo isso. Não. O que é isso? Isso é sushi falso. E devido a isso, eu realmente não adoro nada disso. California Roll, Philadelphia Roll, você encontra isso no Japão. Não muito, mas isso é onde os turistas comem, você tem. Isso faz parte de todo aquele processo de cultura culinária sendo adaptado e evoluindo. Às vezes é uma coisa apropriada, adequada, mas às vezes, eu não sei no Brasil e no Peru, mas os americanos agora dizem karaoke em vez de dizer karaokê. E eu sou muito snob em relação à pronúncia de algumas palavras japonesas. Eu sei que não posso dar um jeito nisso, porque já é tarde demais. Os americanos adoram California Rolls e eles vão dizer karaoke. Então, agora eu vou fazer perguntas individuais, porque eu quero fazer o maior número de perguntas possível. Roger, e Jerry Idama está te perguntando como a cozinha Nikkei afetou, talvez, a culinária peruana. Ele diz, por exemplo, os tiraditos peruanos podem ter suas raízes no sashimi japonês? Sim, de fato. Nós E, inclusive, o ceviche, que é o nosso prato mais conhecido, antigamente as nossas avós preparavam numa bandeja, cortavam o peixe, marinavam com limão, e isso era preparado em casa às 11 da manhã e deixava numa bandeja, e ao meio-dia ou à 1 da tarde você sentava e se servia a partir daquela bandeja, cada um para o seu prato. E era um macerado, não é? Limão com cebola, etc. E, e com a força da cozinha japonesa no país, desculpem o barulho, está muito barulho lá. O que acontece é fazer mais parecido com sashimi. Cortar o peixe, colocar no prato e acrescentar limão. Então, ele fica entre cru e marinado. Quer dizer, não era como antes. O tiradito também seria o corte de sushi. O tiradito antes não era comido assim, não era esse estilo. O peixe era cortado em cubos. Agora se corta mais como sushi. Realmente teve muito, a cozinha japonesa teve muita influência e melhorou, assim, a qualidade dos produtos.
faz sentido. Ana Hirome diz uma coisa muito interessante, e eu vou explicar. Eu explico quando eu falo sobre a comida japonesa. Os ingredientes locais são importantes na culinária japonesa, mas boa parte do que nós pensamos que é a comida japonesa, pratos japoneses, são adaptados ao paladar japonês. Tempura, por exemplo, talvez seja um dos mais antigos exemplos. Há 100 coisas da China, miso, shoyu, mas a tempura era um prato português que foi introduzido no Japão e agora se tornou japonês. O curry, por exemplo, o kariu, muito japonês. Eu acho que é importante lembrar isso. No Japão, a comida evoluiu e se adaptou. E eu não posso continuar a ser snob, não é verdade? Então, vamos ver. Então, Raquel do Brasil diz assim, Thelma, você é uma inspiração para todos nós aqui. Então, ela diz, a Ana diz, Ana, eu vejo que a confeitaria também tem muita influência francesa. É verdade, na culinária japonesa é um prato ocidental. Chocopan, por exemplo, o pão de forma japonesa foi introduzido pelo Ocidente, então há muita influência ocidental no que consideramos como culinária japonesa. Ana Hirome também diz, Chef Thelma, admiro e tenho por inspiração parte da sua história referente a deixar a faculdade de medicina na USP para algum tempo depois dedicar-se a uma carreira profissional de tamanho sucesso e identificação pessoal. É possível nos contar um pouco sobre essa decisão de deixar a faculdade de medicina? E então foi trabalhar com publicidade, com moda, e foi indo para a cozinha? Na verdade não foi uma decisão assim, eu acordei um dia e quero ser chefe de cozinha, né? Na verdade a vida foi acontecendo e como eu falei, é um caminho. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de livros, sou muito autodidata. E desde pequena lia muito, era muito curiosa, sempre ia atrás do que eu queria aprender. E como uma filha neta de imigrantes, a expectativa, a pressão é muito grande, principalmente quando eles falam tem que estudar e tem que passar numa faculdade e fazer uma carreira segura, né? E através dos estudos que você vai ter uma profissão séria. E na minha época, na minha geração ainda, era bom você ser médico, engenheiro, talvez advogado, né? E realmente, assim que eu passei na faculdade, ia fazer medicina para corresponder a essas expectativas. Mas quando chegou no meio do curso que eu percebi que eu não tinha vocação para ser médica. E aí foi uma busca sobre o que realmente seria algo que eu gostaria de fazer. E eu tentei várias coisas na minha vida. Foram vários caminhos, várias tentativas. E a cozinha até então sempre foi um hobby. Era algo muito forte na minha família. Uma avó minha era uma cozinheira, eu lembro de ficar fascinada na cozinha dela, porque ela tinha muitos apetrechos que a gente não via em lugar nenhum, em casa de ninguém mais, porque ela fazia sushi, fazia tsukemono, né? Ela tinha muitas coisas diferentes na cozinha dela, e os cheiros eram diferentes. Eu lembro dela passando noites em claro para cozinhar, para as reuniões de família, era sempre tudo muito diferente. E a outra avó, por outro lado, não gostava de cozinhar de jeito nenhum, mas era muito culta, ela era uma literata. Então, ela lia muito e escrevia muito. E hoje eu sinto muita pena de não ter
lá atrás, né, estudado ou entendido o japonês para entender o que ela falava, porque ela era muito espirituosa, ela tinha tiradas inteligentes, ela era muito culta. E depois eu lembro da minha mãe e das minhas tias sempre na cozinha, e era onde eu ficava mais. Mas só depois que as coisas começam a fazer sentido. E acho que se uma avó entrou com a parte da cultura, a outra avó entrou com essa parte, né, das técnicas do manuseio na cozinha, a minha mãe, acho que é a minha maior referência é sobre o cocorô, né, sobre o coração na cozinha. E eu acho que só depois que eu tentei várias coisas, né, tentei medicina, tentei ser cientista, tentei publicidade, trabalhei um tempo com moda. Depois, quando surgiu a oportunidade de ter um restaurante, que eu falei, talvez ter um restaurante seja bom, faça sentido. Mas foi onde eu comecei esse mergulho mesmo. E eu percebi que eu queria fazer uma coisa séria. E foi quando eu fui atrás e comecei a estudar, porque eu percebi que não era só entender receita, técnica, aprender as coisas da cozinha. Foi um mergulho muito fundo em cultura, tradição, geografia, história, filosofia, espiritualidade. E foi aí então que tudo encaixou mesmo para mim, né? E foi então que na cozinha, além de ter encontrado a minha identidade, eu acho que eu coloquei também em prática todo esse conhecimento acumulado de todas essas várias fases e estudos da vida, né? Eu gosto de falar que a gente vem na vida para aprender. E o que eu aprendi em medicina, em pesquisa, em moda, né? Tudo acaba entrando no seu trabalho, né? Seja a parte técnica de processo, seja a parte artística de criação, né, de moda, tudo eu aplico. E eu gosto de falar também que cada fase da minha vida, né, fui muito com um foco, né, sempre foi um mergulho muito profundo. E, e é por isso também que eu falo hoje, eu senti na pele a dificuldade que foi para eu conseguir aprender culinária japonesa, porque não tinha curso. Quando eu comecei, não tinha livro, eu tive que pesquisar muito, inclusive em inglês. A gente tem uma literatura em inglês, né? Tinha naquela época, mas não tinha em português. Hoje em dia é muito mais fácil com a internet, né? Mas lá atrás não era. E é por isso que eu também faço muita questão de passar para frente o que eu aprendi, porque eu senti na pele a dificuldade que foi lá atrás. Muito bem, é por isso que você é uma inspiração, eu acho. Você realmente pegou toda a sua jornada de vida e colocou no que você faz hoje. Eu tenho mais uma pergunta, e aí depois nós vamos dividir em salas individuais. Nick, a Rosemary tem uma pergunta, e eu acho que é interessante também. Mas eu acho que eu já sei qual é a resposta com base no seu cardápio. Ela pergunta: você acha que o kaiseki pode ser incorporado à cultura japonesa e outras, como a francesa, por exemplo? É uma resposta curta. O kaiseki tradicional não tem jeito. Eu acho que nós temos hoje o que nós chamamos de cozinha moderna, influenciada pelo kaiseki comparado com somente o kaiseki. Porque isso não representa a forma como o kaiseki tradicional é. E eu tenho muito respeito pelas tradições e apoio muito isso, mas sempre há um espaço na tradição das mulheres para irem além da tradição. Então, para responder curto e grosso, não. No kaiseki tradicional, não. Mas em outras formas de interpretação do kaiseki, sim. Então, no Elinaka, sim, mas não tradicional. Eu acho que também o fato de você ter passado por tantos problemas, para explicar isso para as pessoas que vão no Enaka, para mim,
Isso realmente é muito louvável. Eu cumprimento você por isso, porque eu sei pelo que você passou e também o que você passou pela cultura japonesa. Tentar explicar para eles, olha, isso aqui é o kaiseki, eu vou trazer para você isso, são esses pratos, e você sabe que não é isso. Não é o tradicional.